Lily começou a respirar melhor, pois agora não era só pela boca que o ar entrava nos pulmões. Aos poucos, ela foi recobrando a consciência e, quando abriu os olhos, viu Hans e, de susto, desmaiou. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Hans se esqueceu de voltar à sua forma humana normal, e com o novo poder adquirido, ele não era apenas um homem grande e forte e que possuía vestígios de asas embaixo dos braços. Ele também adquiriu a aparência de um réptil. Sua pele estava escamosa como a de um lagarto. A princípio, ele não havia reparado essa nova aparência e não entendeu o motivo do desmaio de Lily. Mas voltou à sua aparência normal novamente e ficou ao lado dela, esperando que ela acordasse. Minutos depois, a moça acordou e olhou para ele, e aliviada sorriu, e depois falou: "O que aconteceu? Onde está aquela criatura? Você a matou?" Hans, pensando que Lily falava do caranguejo, falou: "Não a matei, ela fugiu. Acho que aquela água que saiu das paredes machuca ela." Lily, confusa com a resposta, falou: "Que água que saía das paredes?" "Que paredes?" Hans, percebendo que Lily falava de algo que aconteceu na cabana e refazendo sua explicação, falou: "Lily, não tinha criatura aqui. Era eu que me esqueci de voltar à minha forma humana. Me desculpe por ter te assustado. Achei que você estava acostumada. Mas os últimos acontecimentos abalaram você. Eu deveria ter previsto isso." Lily, como estava desacordada durante todo o tempo, não sabia de que tipo de acontecimentos Hans se referia. Então falou: "Hans, eu estou falando da criatura que estava aqui quando acordei pela primeira vez. Não era você. Era algo que parecia um lagarto com características humanas. Sei que foi por alguns segundos, mas eu me lembro bem." Sem entender de onde Lily tirou aquelas características, Hans achou que Lily misturou por algum motivo as características dele com algum ser estranho que ele porventura possa ter visto naquele lugar escuro, onde reside o caranguejo demoníaco. E disse a Lily que seria melhor que ela descansasse, que ele prepararia algo para ela comer. A moça, sentindo-se um pouco fraca, aceitou a sugestão. Enquanto Hans preparava a refeição, Lily adormeceu. E então, ele deixou a comida pronta e resolveu que aqueceria de novo quando ela acordasse. Nesse meio tempo, Hans resolveu se transformar e ver se ele estava diferente, ou se realmente Lily viu outra criatura e confundiu com ele. Apesar de ser uma cabana de moça, Lily não tinha espelho. Ela era linda naturalmente e não precisava ficar se cuidando, e também não era vaidosa. A única alternativa que Hans teve para se olhar seria voar até a floresta, onde havia um lago que ele poderia ver seu reflexo nas águas. E assim ele fez. E Hans realmente viu que sua aparência havia mudado muito. Seu corpo estava todo tomado por escamas. Mas ele queria entender o motivo pelo qual a gosma de Vaizan fez uma mudança tão grande no corpo dele. Ele sabia, na ocasião, que algum efeito colateral aconteceria. Mas como explicar que a saliva de um gorila com asas iria transformar um ser humano em lagarto com vestígios de asas? Hans teve sua capacidade intelectual aumentada também com a transformação, e então começou a formular teorias, e uma delas ele conjecturou que as transformações nele ocorridas só poderiam ser de origem demoníaca, pois Vaizan era um gorila demônio. Talvez as reações da gosma no corpo humano dele tenham encontrado uma forma de melhorar as habilidades e adaptar as situações. E pensando alto, ele teorizou: "Nas minhas caçadas, eu teria que ser um predador ágil. Ganhei asas, altura e força para poder dominar minhas presas, pois algumas são fortes como os alces, outras são rápidas como coelhos e lebres, e outras voam como perdizes e fazões. Isso explicaria todas as minhas características anteriores. Na toca daquele estranho gorila, eu estava sendo caçado,
Então vieram as características de presa que precisava se esconder. Ganhei a habilidade de me camuflar como camaleão, que usa o mimetismo não só para caçar, mas também para se esconder dos predadores. O suor da água sulfúrica adquiri quando provei um pouco, e essa água deve ser fatal para o gorila. Acho que todas essas habilidades modificaram minha aparência quando me transformo. Sim, acho que isso explica tudo. Mas gostaria de não ficar diferente para não assustar Lily. Queria que minhas habilidades não afetassem minha aparência. Pensarei em algo para resolver isso. Retornando à cabana, Hans voltou à sua forma humana e esperou que Lily acordasse. Era tarde da noite e a moça enfim despertou. Estava faminta e Hans lhe trouxe algo para comer. Já satisfeita, Lily perguntou a Hans se ele sabia que criatura era aquela que ela viu. Ele explicou tudo para ela, dizendo que eram teorias dele, mas tinham boas chances de serem reais. Lily então quis saber se todas aquelas transformações acontecidas com ele poderiam torná-lo menos humano e deixá-lo com uma espécie de fúria assassina. E ele mesmo, não querendo, poderia atacar alguém da vila. Hans disse que não, pois mesmo quando está transformado, ele tem controle sobre suas ações e não tem desejo algum de ferir pessoas, já que ele esteve o tempo todo ao lado dela para que nada de mal lhe acontecesse. Lily concordou, mas falou que seria melhor que ele ficasse atento se algum pensamento indesejável passasse pela cabeça dele. Eles estavam conversando sobre o estranho gorila que os raptou quando um grupo de pessoas da vila chegou até a cabana e chamou por Hans. Ele foi até a porta e os cumprimentou. E quis saber o que os traria até a cabana de Lily. Soren, o dono da taverna Cabeça de Lobo, falou: "Desculpe incomodar, Sr. Hans. É que precisamos lhe falar." Hans, chegando um pouco mais perto do grupo, olhou para o dono da taverna e falou: "Não existe necessidade de pedir perdão, Sr. Soren. O que aconteceu para estarem aqui a esta hora?" O homem então, perguntando se eles poderiam tomar um pouco de água, pois tiveram que abandonar a aldeia com muita pressa e se esconderiam o dia todo, e não haviam bebido nem comido nada. Hans, olhando para Lily, perguntou se eles poderiam entrar para beber e comer algo. A moça, sem nenhuma objeção, os convidou para entrar. Era um grupo de 4 homens, 5 mulheres e 3 crianças, que entraram, beberam e comeram com bastante vontade. Depois de satisfeitos, Lily providenciou um lugar para que as mulheres e as crianças descansassem. A cabana não era grande, mas todos se acomodaram. Era por volta da meia-noite e o Sr. Soren, sua história começou. Já era o final da tarde de ontem. Alguns estavam na taverna bebendo, outros comiam, quando de repente um forasteiro entra completamente apavorado e fecha a porta da taverna. Depois fica olhando pelas frestas. Eu já iria perguntar o que estava acontecendo, mas vi que ele tremia e não parava de olhar lá fora. Aprendi que nunca se deve caçoar do medo de alguém. O Senhor nos mostrou, Sr. Hans, que existem muitas coisas assustadoras lá fora, que mal sabemos da existência delas. Então eu cheguei perto do homem, olhei pelas frestas também, e sem parar de olhar lá fora, cochichei nos ouvidos dele e perguntei o que estava acontecendo. Mas o homem estava mudo e olhava com muito medo a parte mais escura da vila. Eu não conseguia ver nada. Como o homem não falava nada, então olhei para ele e, tocando no ombro dele, perguntei mais uma vez o que estava acontecendo. Quando toquei no ombro desse forasteiro, ele imediatamente, como que por instinto, me empurrou e puxou uma grande faca que estava na cintura. Então eu recuei e pedi calma. O homem olhou para mim e relaxou, e me pediu para trancar tudo, que a besta estava lá fora. Hans, prestando atenção em cada palavra de Soren, não interrompeu e nem perguntou nada, apenas ouviu.
Soren tomou mais um gole de água e continuou. Fiz o que aquele homem me pediu, tranquei a taverna e pedi que todos fizessem silêncio, pois havia algo que nos espreitava lá fora. Todos que estavam na taverna ficaram em silêncio e esperavam que aquele homem nos contasse que besta era aquela lá fora. Esse forasteiro estava com uma ferida que parecia ser de queimadura em seus braços. Eu perguntei que ferimento era aquele e ele me disse que era uma queimadura. Ofereci água para aliviar, mas ele imediatamente recusou e me disse que aquela queimadura foi causada pela besta e que a água só iria piorar. Ele apenas pegou cinzas da lareira e se sentiu aliviado. Foi muito estranho, mas vivemos em um mundo estranho, onde existem criaturas estranhas como Vaizan. E então não dei muita importância para aquilo. Aquele desconhecido perguntou se haviam armas ali. Ninguém naquele momento estava armado. Me lembrei quando o Senhor nos disse para improvisarmos armas, para poder enfrentar aquelas estranhas crias de Vaizan. Falei então para aquele homem que poderíamos improvisar armas, mas antes a gente precisaria saber o que a gente iria enfrentar. O homem ficou em silêncio por alguns segundos e olhou para cada um que estava dentro da taverna. E examinando cada detalhe, falou apenas uma frase que no momento nos pareceu enigmática. Mas segundos depois, fez todo sentido. A frase que ele disse foi: "Sim, ninguém conseguirá resistir." Aquilo nos deixou confusos, mas esperamos para ver o que ele iria falar em seguida. Soren contava aquelas coisas, parava para respirar, bebia mais um gole d'água. Quando Soren deixou as lágrimas rolarem, os outros moradores que o acompanharam até ali, na cabana de Lily, também choraram. Naquele momento, a tristeza tomou conta do lugar. Lily e Hans, em respeito à dor daquelas pessoas, nada comentaram, apenas os olhavam como se estivessem dando consolo e esperando que a narrativa continuasse. Hans e Lily observavam que os olhos de Soren e as lágrimas deixaram de cair. Ele respirou fundo, pegou a caneca que continha água e a levou até a boca. E uma transformação se iniciou. As mãos de Soren foram mudando de cor. Os dedos começaram a se unir. Somente o polegar ficou separado. Os dedos unidos tornaram-se uma parte da garra, como que a de um caranguejo. E o polegar, completando a metamorfose, se tornou a outra parte. A cabeça já não era mais humana. Soren se tornou a criatura que havia sequestrado Hans e Lily. E as outras pessoas que vieram com ele se transformaram nas pequenas criaturas idênticas às que Hans havia destruído quando estava imobilizado na toca do monstro. Boa noite. E então, pessoal, gostando do conto? Deixem seus comentários. E o nosso agradecimento especial ao Joseph, autor deste conto. Se você tem alguma história sobrenatural para nos contar ou sabe escrever e gostaria de tê-los narrados aqui no canal, envie para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp, que estarão na descrição do vídeo. Queremos também pedir para que nossos inscritos verifiquem se ainda continuam com sua inscrição ativa, se o sininho está ativo, porque tem algumas pessoas que estão reclamando que não estão recebendo as notificações do canal e isso tem baixado demais a visualização. Então dá uma verificada aí se você ainda continua inscrito e com o sininho ativado, isso ajuda bastante o canal. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia.